Então, irmãos amados, nesta manhã fria, né? Porém abençoada, vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Estamos quase terminando Efésios, né? E já fazem o quê? Pelo menos uns 10 meses que nós estamos em Efésios. Efésios, capítulo 6, vamos ler aqueles mesmos versos, do verso 10 ao verso 17. Abre a sua Bíblia, como você puder, né? E vamos ler. De tanto lermos esses versos aqui, já estamos memorizando. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, preste atenção, não é contra sangue e carne, pessoas semelhantes a nós, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha, preste atenção nessa frase. Contra os dominadores deste mundo. Olha como Paulo classifica o nosso mundo, um mundo tenebroso, de trevas, contra as forças espirituais do mal. Em qual nível? Terreno? Não. Nível celestial, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Já falamos sobre isso. E depois de terdes vencido tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, vamos falar isso hoje. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, nesses últimos cultos, demos muita ênfase contra quem nós estamos lutando. Hoje não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a armadura de Deus, né? E no finalzinho vamos falar sobre isso. Então, eu preciso entender que a armadura de Deus é um conhecimento que eu tenho do Evangelho da Graça de Deus, que quando eu o conheço, isso pega na minha mente, me é revelado no meu coração, eu crio uma armadura de Deus pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, e isso vai fazer com que eu vença o dia mau e permaneça uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Uma pessoa que conhece a verdade. Primeira coisa, inabalável não é não ter problemas, é ter muitos. Mas como eu conheço a verdade, eu tenho estabelecido dentro de mim o conhecimento do que é a armadura de Deus, então eu posso passar por muitas adversidades, enfrentar o dia mau, o dia de períodos difíceis da nossa vida, e não me tornar uma pessoa caída, entregue, dominada pela situação. Ao contrário, como eu conheço o que é a armadura de Deus, o que é o Evangelho, eu vou passar por todas essas coisas difíceis que a Bíblia diz que são dia mau, e vencer tudo. Porque aquele que sabe que é salvo, que é liberto, que é guardado pelo poder de Deus, que é justificado, tem Cristo como o cabeça, a verdadeira cobertura, é uma pessoa forte. E ela é capaz de enfrentar grandes adversidades da vida, sem ficar choramingando, entregue, ora por mim, socorro, vou fazer uma campanha, vou pedir uma oração. Aquele que está revestido com a armadura de Deus, desculpe eu dizer isso para os crentes mais fracos, não precisa pedir oração para ninguém, porque ele tem a fé dele, ele tem o conhecimento dele, ele crê. Aquele que crê não vai ficar assim, ó, ore por mim para isso, ore por mim por aquilo, socorro, irmão, sabe? A pessoa que vive
dependendo disso, demonstra fraqueza, demonstra que não tem a própria fé, não sabe andar com as próprias pernas. Por isso que ela fica, ore por mim, porque ela se sente vazia, incapaz, ela está destituída de fé, ela não é firme, se sente muito enfraquecida. Então ela acha que, pedindo oração para as pessoas, a fé das pessoas vai fazer alguma coisa em favor dela. Isso é totalmente enganoso. Por quê? Porque o justo ele não vai viver pela fé de outras pessoas. Como é que o justo vai viver? Pela própria fé dele, por aquilo que ele acredita. E se eu conheço o Evangelho, as verdades do Evangelho, eu sou uma pessoa madura na fé. Eu descubro que a minha fé funciona, eu descubro que quando eu oro, Deus ouve, não tem parede de separação entre eu e Deus. Eu descubro que Deus está comigo. Eu estou independente, eu não dependo mais de ninguém, porque eu amadureci. Uma pessoa amadurecida já não ora mais a Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá. Ele já amadureceu o relacionamento dele com Deus. Ele sabe que Deus está com ele o tempo todo. Entende? E quando ele orar, ele não vai mais ficar com aquela mequinhez, Senhor me liberta, Senhor socorro. Ele vai orar o quê? Nós vamos ver isso mais para frente. Ele vai orar a palavra. Ele vai chegar diante de Deus com a própria palavra de Deus, adorando, exaltando, confiando. A oração dele é aquilo, Senhor, eu vou orar. Senhor, eu te adoro profundamente, o Senhor me libertou do império das trevas. Quem não tem esse entendimento, Senhor, me liberta, Senhor, socorro, ai, Senhor, tem misericórdia. O que amadureceu, Senhor, eu te adoro. A oração é a palavra. O Senhor me libertou do império das trevas, me transportou, eu sou uma pessoa livre, eu sou salva, Senhor. Está lá em Romanos 8:1, agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte, eu fui liberto da lei da morte, não há mais condenação para mim. A oração dele é como se ele chegasse diante de Deus e conversa com Deus, a própria palavra de Deus, crendo, maduro, forte. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu estou com alguma necessidade financeira, mas essa fé que eu tenho em Deus, Deus é comigo, eu não vou falar assim, a falta de fé, Senhor me ajuda aqui, porque eu sei que Ele vai me ajudar, o meu nível de relacionamento com Ele é um nível maduro, entende isso não? Um nível inteligente, que conhece a palavra, que está vestido com a armadura de Deus. Então, o que Deus quer de mim e de você? Que a gente amadureça e que a gente ande corajosamente, sem ser orgulhoso em nada, com o conhecimento da verdade, vestido com a armadura de Deus. Vamos vencer o dia mau e permanecer uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Ela já não cai mais nas emoções, nas tristezas, nas angústias, nos medos, nos vazios. Ela amadureceu. Ela tem convicção do Evangelho, tem convicção da verdade. Ela enxerga Deus na vida dela. Então ela não vai sair de casa, Senhor, me guarda, põe um anjo, põe aqui. A gente ia sair de casa, Senhor, eu vou pegar a estrada, me guarda, Senhor, põe um anjo do lado direito, do lado esquerdo ou em cima, me livra. Aquela oração de falta de fé. Nem preciso orar quando sair de casa, por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Está ou não está? Você entende? Aquela coisa assim que, eu preciso de proteção, eu preciso de cuidado, né? Vou fazer até o sinal da cruz quando sair de casa, porque não precisa mais. Porque Deus está comigo o tempo todo. Quando eu vou me achegar a Deus, eu me achego com a palavra. A palavra é infalível. Eu não vou ficar, me ajuda, faz isso, faz aquilo, meu filho, minha filha, Senhor, tem misericórdia. Aí eu vou naquele culto que o pastor tem oração forte. Não precisa mais de nada disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a armadura de Deus cria em mim uma maturidade. Eu estou vestido com a verdade. A cobertura é Jesus Cristo. Eu estou vestido com a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Um conhecimento do Evangelho da Graça,
que me amadurece a minha mente, me torna uma pessoa forte, firme, madura, que tem um relacionamento maduro com Deus, de fé, de coragem, de força, de firmeza, porque sabe o que Jesus já fez na cruz por cada um de nós. Quando você amadurece, é bom ser cristão, é uma alegria, é uma liberdade, a tua mente está livre, você enxerga as coisas, você vai saber se relacionar melhor com o incrédulo, com o macumbeiro, com o feiticeiro. Quem não é maduro vai ver o macumbeiro, está amarrado como um inimigo, né? Se você tem algum parente espírita, macumbeiro, se ele vem na tua casa, ai meu Deus, está amarrado, ele está trazendo um monte de demônio para dentro de casa. É aquela superstição, não é? Se você tem um vizinho macumbeiro, aí você vai varrer o seu portão, ele sai lá, estou amarrado, todo supersticioso, amedrontado. As pessoas se tornam teus inimigos. Se você tem um monte de parente do candomblé, você nunca mais vai na casa deles. Por quê? Porque não são da macumba, é só demônios, são os filhos do diabo. Pensa assim. Mas quando você é maduro, você abraça todo mundo. Você é amigo do macumbeiro, do feiticeiro, do espírita. Por quê? Você não tem medo daquilo que ele crê. Você não tem medo, eles não são do diabo, eles só têm uma fé errada, nada mais que isso. Se você abraçar eles, o demônio não vai sair deles para entrar em você. Porque você é de Deus, é templo do Espírito Santo. Você é inteligente, entende? Os demônios que estão neles é que tem que ter medo deles chegarem perto de você, porque você é uma pessoa de Deus, você é luz. Entende isso ou não? Amadureceu. Está liberto de toda essa superstição, de toda essa coisa maligna que faz com que as pessoas tenham inimizades na própria família porque é de outra religião. Está bem claro isso? E até que nós chegamos hoje nesse capacete da salvação. Vamos ler, você está aí em Efésios capítulo 6, né? E ele fala no verso 17... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo via aquele soldado romano, ele via ele vestido com um capacete de metal, guardando a cabeça dele de golpe de espada, de flecha, de outras coisas. Então Paulo, naquela inspiração, falou, olha, tome o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É o conhecimento daquilo que é salvação, que vai proteger a minha mente de pensamentos errados, pensamentos que eu perdi a salvação, pensamentos que Deus não me ama, pensamentos que Deus ainda não me salvou, pensamentos que eu tenho que lutar muito para ser salvo por obras. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso agora, né? Quando eu falo em salvação, eu preciso ter clareza. Por que preciso de salvação? E salvação de quê? Salvação de quê? Então vamos para a palavra. Vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. A primeira coisa que eu preciso entender a respeito da salvação é esse primeiro ponto que nós vamos abordar, né? João, capítulo de número 3, aquela maior declaração de amor do universo, né? No verso 16 até o 18. Então, abra aí a Bíblia, acompanhe direitinho. João 3, 16 a 18. Olha aqui a declaração de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus reagiu, teve uma ação, que deu seu Filho único. Para que Jesus veio ao mundo? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é se estragar, se perder, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Outra tradução, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus amou o mundo.
Então Deus teve uma ação, Ele deu seu Filho único para quê? Então por que Jesus Cristo veio ao mundo? Presta atenção. Porque um dia Deus se fez carne, habitou entre nós, assumiu uma forma humana, Ele foi para a cruz, quitou a nossa dívida na cruz, morreu pelos nossos pecados. Para que Deus fez esse trabalho todo? Para me dar uma casa própria, para mim trocar de carro, a maldita doutrina da prosperidade, para mim melhorar de vida, comprar uma roupa. Porque na maior parte da cabeça do povo de Deus, eles acham que Deus um dia se encarnou, veio ao mundo para me dar dinheiro, me dar casa, me dar carro, melhorar minha vida financeira, melhorar minha vida emocional, melhorar minha vida no amor. Não! Isso não é evangelho, isso é uma farsa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que aquele que acreditar nele não vai se perder, não vai perecer. Entende isso? Não vai se perder. Deus não deixou a sua glória, assumiu um corpo humano, nasceu aqui na terra, semelhante a mim e a você, foi para a cruz, nos libertou da lei, quitou a nossa dívida para nos dar alguma coisa material. O que Ele veio nos dar é uma coisa muito além e eterno, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, não se estrague, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que Jesus veio ao mundo trazer a vida eterna, me libertar da escravidão, me libertar do cativeiro, para que eu tenha uma vida eterna. Então você sabe, você vai morrer, eu vou morrer. Não tem por onde. Se tem uma coisa que você não precisa nem crer e vai acontecer na sua vida, é que uma hora essa carne vai deixar de viver. Vai ou não vai? Então Jesus Cristo veio me trazer uma vida eterna, uma vida que já está em mim, porque eu creio nele agora, e vou viver eternamente nessa dimensão que é chamada Reino de Deus, lugares celestiais. Esse é o ponto principal porque Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para mim não me perder, mas para mim ter uma vida eterna, uma vida que eu vou assumir. Ela já foi posta dentro de mim agora pela graça de Deus, e quando eu sair nesse corpo eu vou assumi-la por completo, uma vida eterna, que não tem mais fim, não se acaba, não se corrompe, não se estraga, é uma vida eterna. Está bem claro isso? Então, se eu vou numa igreja só atrás de bênçãos materiais, eu quero melhorar a minha vida, eu quero emprego, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, o que a maior parte prega na televisão, e tudo isso tem um custo. Eu tenho que dar dízimo, dinheiro, oferta e essa coisa toda. Eu estou totalmente cego se o meu objetivo de buscar a Deus é baseado nessas coisas. Porque Cristo veio trazer a imortalidade através do Evangelho. Está bem claro isso? Deus pode me abençoar financeiramente? Pode. Mas não é por isso que Jesus Cristo morreu. Ele morreu para que eu não pereça, não me perca, não estrague, mas tenha uma vida eterna. Uma outra dimensão onde nós vamos entrar, que não mais terá fim, é uma coisa eterna, não tem corrupção, não tem estrago, não tem doença, não tem morte, não tem mais esse corpo caído, maligno, essa natureza humana terrena, não existe mais pecado nessa dimensão. Então é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Está bem claro isso? Nós estamos falando do quê? Do capacete da salvação. Então, quando eu penso em Cristo, eu entendo que Ele veio trazer a eternidade para mim mediante o Evangelho. Veio me salvar. E o que é ser salvo? Não é? O que é ser salvo? Vamos lá. Romanos capítulo 5, nós lemos muito isso aqui. Então eu preciso entender o que é ser salvo. Então Romanos 5,12. Abra aí e leia junto comigo.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte, assim a morte passou a todos, porque todos se tornaram o quê? Pecadores. Então eu tenho que entender que quando Adão pecou, entrou uma coisa chamada pecado no mundo. E estragou toda a raça humana. Você é mestre em ensinar isso, já li tanto que eu falei. Então, quando esse pecado entrou no mundo, primeiro o casal pecou, se estragaram, se tornaram depravados, estragados, geraram filhos e filhas, e deles vieram uma raça humana de seres estragados, contrários a Deus, aprisionados numa natureza caída, maligna, que faz coisas contrárias a Deus. A raça humana é uma raça pervertida, programada para fazer coisa errada, estragada. Isso é o pecado. O pecado não é uma coisa que eu faço externamente. Fiz uma coisa externamente, cometi um pecado. Não, o pecado é o que eu sou, o que a minha carne é. Um estrago total, uma depravação total, uma natureza morta, contrária totalmente a Deus, programada para mentir, para roubar, para matar, para explorar, para enganar, para adulterar, para ter ódio, ira, raiva. A minha natureza é pecado. E porque ela é assim, ela produz morte, adultério, destruição, inimizade, raiva, produz um monte de coisa ruim. Está bem claro isso? Então, essa minha natureza é o pecado, é o que se tornou. Quando Adão pecou por um homem, entrou o pecado no mundo. E o pecado vem de mão dada com uma coisa chamada morte. Então, todos nascem já estragados com essa natureza caída, maligna, e a morte já está inserida nisso. Você vai viver alguns anos e vai morrer, não tem como não morrer. Então, quando você olha para a raça humana, você vê uma raça de seres estragados, atrofiados, deformados, programados para fazer coisas erradas, nos seus caminhos a morte, destruição, contenda, inimizade, vícios, tudo que você possa imaginar. Por isso que Paulo fala, este mundo tenebroso, essa raça humana está num mundo tenebroso, um lugar que vive em trevas, ela vive aprisionada nas trevas. Deus olha para o mundo e vê um mundo em trevas. Você tem consciência disso? Para mim saber sobre salvação, eu tenho que saber claramente a situação que o mundo vive, o que é o ser humano, esse ser caído, depravado, aprisionado nessa natureza humana, programado para fazer tudo que é errado. A nossa natureza é uma natureza ante as coisas de Deus. Deus manda amar, mas eu sinto ódio. Deus manda perdoar, mas eu não quero perdoar. Na lei dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é que ama o próximo como a si mesmo? Ninguém. Então a lei guilhotina, eu não vou conseguir ser isso. Está bem claro? Então eu tenho que entender que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, isso passou para toda a raça humana, toda. E quando a raça humana vai nascendo, ela já nasce morta, ela já nasce nesse estado de morte. É por isso que é aí que a gente vai entender os nossos filhos, os nossos netos. É quando eu entendo isso que eu vou entender as pessoas ao meu redor, as pessoas que estão no mercado. Eu vou entendendo tudo. Por quê? Porque tudo está debaixo dessa coisa chamada pecado, onde há destruição e morte. Então, quando eu tenho essa visão clara, aí eu começo a compreender um pouquinho porque Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio salvar esses seres caídos, deformados, estragados, pervertidos, ruins, cheios de ódio, de ira, de raiva, de vingança, de egoísmo, de divisões, não é? Estamos indo? Sim ou não? Agora, segunda etapa, eu nessa situação
Eu consigo salvar-me a mim mesmo? Não. Então eu tenho que entender que nessa situação que eu estou, eu não tenho poder para sair dessa situação. Por mais religioso que o homem seja, por mais jejum que ele faça, por mais dinheiro que ele dê na igreja, por mais caridade que ele tente fazer, por mais que ele seja religioso e cumpra todas as regras e se esforce e faça tanta coisa, ele não consegue produzir alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo dessa situação, de salvar-se a si mesmo. Por isso que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo, ter condições de sair dessa situação. É impossível. Então você vê um monte de gente, faça isso, faça aquilo, cumpra esses rituais, faça isso, faça... Aí você vai ser salvo. Eles estão tentando salvar-se a si mesmo por coisas que eles fazem. Aí vem a religião evangélica e impõe um monte de proibições, põe 2 listas, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E você não pode fazer aquilo, aquilo e aquilo outro. Se você cumprir isso, você está salvo. Se você falhar e fizer aquilo, está perdido. Eles põem a questão da salvação em comportamento, em regras, em obras, como se o homem fosse capaz de produzir alguma coisa que vai lhe dar condições de ser salvo dessa situação caótica, terrível, que só Jesus Cristo pode tirar. Então, uma coisa impossível para o homem é salvar-se a si mesmo. Eu estou falando isso para vocês, eu sei que vocês já são mestres nisso, mas mais para aqueles que vão ouvir. Então, o que é impossível para o homem? Salvar-se a si mesmo. Então, você vai ver um monte de coisas que se ensina no meio evangélico que fala que o homem, ele que tem que tomar atitude, ele que vai fazer, ele que vai resolver, ele que é capaz. Mas o evangelho da graça põe todo homem debaixo da escravidão da morte, mostra que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Imagine se alguém ficando sem comer alguns dias vai conseguir ser salvo. Alguém que vem dar um dinheiro na igreja vai conseguir ser salvo. Alguém que vem tantas vezes no culto durante a semana, ele está lutando para ser salvo. Imagine se essas coisas frágeis e religiosas têm poder para tirar o homem desse cativeiro que chama-se pecado. Não tem. Ele pode ser um monge budista, ir lá para uma serra, para uma montanha, ficar lá assim o dia inteiro meditando. Isso aí não dá poder de salvação. Ele pode se tornar um padre, não dá poder de salvação. A mulher pode se tornar uma freira, pôr só aquela roupa, pôr um anelzinho dizendo que é noiva de Jesus. Não lhe dá poder de salvação, porque isso não liberta eles ou elas da natureza caída. Não vai ser salvo por obras. É impossível para o homem, sim ou não? Aí o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para quê? Para aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, por isso que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o único que tem poder de libertar o homem dessa situação. É o único que tem poder de libertar o homem do império das trevas, libertar o homem do seu pecado, da sua condenação. É o único que tem poder de arrancar o homem deste meio e lhe dar a salvação eterna. Ele é o Salvador, está vivo e executa a salvação. Eu não tenho poder para isso, mas Ele que tem poder, Ele que se fez carne, foi para a cruz, quitou meu pecado, me libertou da velha aliança, e agora Ele estende as mãos, só figuradamente para você entender, e me liberta desse império das trevas, dessa morte, desse cativeiro, e me transporta e me põe aonde? Numa outra dimensão, no Filho do reino do seu amor. Por isso que a salvação é pela graça, sim ou não? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, onde nós estávamos, onde nós já lemos muito, né? Efésios capítulo 2, você já está mestre em ler esses textos. Nós vamos ler desde o verso 1 agora. Olha lá. Ele vos deu vida, qual era a nossa situação?
estando nós mortos nos delitos e pecados. Qual era a nossa situação? Mortos nos delitos e pecados, nos quais, nesses delitos e pecados que nós vivíamos presos nessa carne, andaste outrora, olha lá, segundo o curso do mundo. Então o mundo segue um curso, os delitos e pecados produzidos pela nossa carne, mas por trás disso tem um personagem, olha lá, vou ler de novo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua aonde? Não na igreja, mas nos filhos da desobediência. Então, esse mundo tem um curso, temos falado isso sempre. O curso desse mundo, que a carne está escravizada por ele, os delitos e pecados, o curso desse mundo é ditado por quem? Olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito. Quem ele é? Um espírito, não é espírito humano. O espírito que atua em quem? Ele dita o curso do mundo, é um espírito e ele opera nos filhos da desobediência, o espírito que atua, que opera, que está por trás de tudo isso. E como é que ele opera? Através do que a carne produz, meus irmãos. Como é que ele domina as pessoas? Através do que a carne produz, da prostituição, da cobiça, dos prazeres, do desejo. Olha o mundo todo mundo está correndo atrás de quê? Da cobiça, dos prazeres, do que a carne deseja. Então ele levanta no mundo muitos cantores sertanejos, eu vou falar a mesma coisa. Quando eu falo assim, não quer dizer que você é proibido de ouvir música. Você tem que entender que a música vai influenciar tua mente e as tuas emoções. Se você ouve música, só que canta sobre sensualidade e você curte aquilo, isso vai despertar a tua carne para querer satisfazer os desejos que a música fez você despertar. Está entendendo ou não? Então, quando eu ouço uma música, eu tenho que ser inteligente. Vai influenciar minha vida de fé? Que tipo de sentimento ela vai despertar em mim? Tem alguma coisa com Deus? Se não tem, por que eu vou ouvir? Né? Tem muitas músicas inteligentes que você tem que ouvir. Dá para ouvir, traz um pensamento bom, desperta uma cultura. É boa, mas tem músicas, e a maior parte delas é lixo, vai despertar a tua carne. Vai despertar você para encher a cara e estar sentado na mesa do bar, numa fossa, lembrando da mulher amada que se foi, e eu vou encher a cara de cerveja. Vocês estão entendendo? Vai despertar você fossa, angústia, solidão, abandono, se entregar para o vício, a mulher amada, o desejo, a boquinha da garrafa. Vocês estão entendendo? Então, esse príncipe da potestade do ar é que dita o curso desse mundo. O espírito é um espírito. E como é que ele trabalha? Com a melhor técnica, a carne caída. E qual é o objetivo principal dele? A mente, dominar a mente das pessoas. Então você vê uma humanidade em todas as raças, num curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele trabalha através do que a carne produz e dos pensamentos das pessoas. Vocês entendem? Esse é o capítulo da salvação que nós vamos ler. Então vamos ler de novo com calma. Olha lá o que ele diz. Verso 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, olha lá, segundo o curso desse mundo. Vou ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, como é que esse espírito age? É espírito da potestade do ar. Como que ele age? Ele trabalha
através do que a carne produz, os desejos da carne, os prazeres da carne, dos pensamentos. Esse é o império dele, o império da carne. Entende o que eu estou dizendo? Então, tem tantas coisas, as músicas, já falei tanto disso, um monte de coisas na mente das pessoas que elas produzem e dão o curso no mundo. Elas nem sabem, mas esse curso é segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando você vê a nossa mocidade enchendo a cara, se prostituindo, não adianta vir na igreja, eu venho na igreja. Olha, eu vou falar uma coisa triste aqui. Nós tivemos no começo da igreja bastante jovens. Eu já falei isso, vou repetir. Bastante. Eles cantavam no louvor, as mulheres cantavam, pegavam os microfones, tinha reunião deles, fazia tudo bonitinho. Hoje, aponta um deles, eu falo isso, aponta um que se tornou um crente maduro, firme. Nenhum. Eu encontro vários deles. Não tem um que está firme, maduro no evangelho de verdade. Todos passaram pela igreja. O curso desse mundo, o príncipe da potestade, um que eu achava que ia ser um pregador, apostava, encontra hoje. Que igreja, que pregador. Um dia eu falei para ele assim: você precisa nascer de novo. Ele, você vai falar que precisa nascer de novo, saiu brabo comigo, desapareceu. Curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar. Como que ele opera? Através dos prazeres da carne, da mente das pessoas, dos desejos. Entende ou não? Né? Essa é a base de operação. Então, a carne em ação. A carne em ação. E como é que a pessoa vive? Vive para satisfazer os seus próprios desejos e prazeres. A maior parte vive para isso. O curso desse mundo... O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha lá. Entre os quais, no passado, também todos nós andamos, segundo as inclinações da carne, olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí vai entrar na salvação, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos nos delitos que ele fez, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Agora vem o capacete da salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé, esta salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, não pode ser, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, vocês não produzem isso, é dom de Deus, não vem de obras, de nada que eu faço. Mesmo sendo religioso, as minhas obras não me dão condições de ser salvos. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha, aqui está o cerne da salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé não vem de você, não vem de vós, é um dom de Deus. Então, aquele dia que a pessoa creu em Cristo, de verdade, brotou nela a verdadeira fé, ela acordou para o mundo espiritual. Antes ela não cria na existência de Deus, não sabia que a Bíblia era verdade, ela era religiosa, sei lá como, o que ela fazia, mas um dia aconteceu isso dentro dela, brotou. Não foi porque ela produziu, não foi porque ela era melhor que alguém, ela fez alguma boa obra ou era mais santinha. É um dom de Deus. Até a fé é para crer. É um dom de Deus. Deus é que opera dentro da pessoa
ela vai ouvir um dia uma palavra. Aquela palavra do Evangelho vai cair ali, vem Deus, desperta a verdadeira fé, ela acorda do sono, não vem de vós, acreditou. É um dom de Deus, não vem de obras, de nada que ela faça. Para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu paguei o preço, eu fui na igreja, eu fiz, eu mereço. Não vem de obras, de nada que o homem produz. Para que ninguém se glorie. Então, quando eu entendo que hoje eu creio, não foi por mérito, hoje eu estou enxergando, não foi porque eu fiz alguma coisa melhor que alguém. Hoje eu estou crendo, não foi porque eu mudei de roupa, não foi porque eu fui na igreja, não, nada veio de mim. Se isso aconteceu, foi Deus que me despertou e me fez acordar e me fez crer e trouxe a palavra certinha no momento exato. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras. Ninguém pode se gloriar, achar que tem algum mérito diante de Deus. Está bem claro isso? Sim ou não? Então é impossível o homem fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. É Deus. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Por isso eu tenho expectativa. Às vezes eu vejo gente que se opõe ao Evangelho, que tem raiva do Evangelho, mas para mim eu não vejo nada disso, porque eu sei que de repente a voz do pastor pode chegar para uma pessoa dessa e ela acordar, ela que ela odiava o Evangelho, mas se ela é um chamado, uma hora a voz verdadeira vai chegar e ela pode ser o que for, ela vai despertar, ela vai acordar, ela vai ouvir a voz, ouvir, e ela vai entender, e não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso o pregador solta a semente para todo lado, o resultado é com Deus, não é com você. Não é quantas pessoas você tem reunidas na sua frente que provam alguma coisa. Não é nada disso. O que prova é o seguinte: o que Deus despertou por aquilo que você pregou. E você é só a voz. Quem faz a obra e muda o coração e faz a pessoa entender é Deus. Não é você, você é só uma voz. Por isso que o pregador não é nada, ele não é melhor que ninguém, ele não é superior a alguém, ele não é o vaso, ele não tem oração forte, ele não é o ungidão do Senhor, que nem a turma fala. Ele é uma pessoa comum, simples, a voz dele, que Deus usou, só a voz, para despertar alguém. Então, quando você vê de alguém dizendo: eu sou profeta, eu sou enviado de Deus, eu sou revelador, eu sou isso, eu sou aquilo, diante de Deus ele não é nada, ele é um impostor. Quando você vê qualquer pregador se exaltando, dizendo que é alguma coisa, querendo ser melhor que isso, melhor que aquilo, ele é um impostor, ele não está pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, quando eu entendo que eu fui salvo pela graça de Deus, que Ele me libertou, quer ser salvo, eu fazia parte desse mundo de trevas, um dia eu criei, Ele me libertou desse império das trevas, mudou a minha mente, me transportou, me pôs no Filho do reino do seu amor. Eu encontro o quê? A redenção, o fim de todo cativeiro, e a remissão, o pagamento da dívida, a remissão de todos os pecados. Não foi eu produzir isso, Ele fez por sua graça, e eu jamais vou perder essa salvação, porque Ele me salvou pela graça dEle, e Ele não disse isso para mim: agora se vira, jejua, paga o preço, vai na igreja, faz vigília, dá o dízimo, se não fizer, perdeu a salvação. Não, Ele sabe que Ele me deu a salvação de graça, eu não tenho condições de manter. Eu não consigo me manter salvo, eu estou preso numa natureza humana que erra todo dia, e que se depender de mim eu perco a salvação no minuto seguinte que eu a recebi.
Então Ele sabe que eu sou assim. Deus sabe que você é incapaz de manter a sua salvação. Deus sabe que você é incapaz de ser santo. Você já sabe disso? Já descobriu isso? Deus sabe que você é incapaz de sustentar a salvação. Então Ele me salvou. Ele executou a salvação na minha vida, me libertou de tudo. E agora Ele mantém-me salvo. Ele é o meu mantenedor. Ele vai me manter salvo até o fim. Por isso que Romanos 8:1 diz o que? Agora, pois, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo. Por quê? Porque Ele me tirou da lei do pecado. Ele diz o quê? Ele me tirou da lei do pecado e da morte, pôs em mim a lei do Espírito da vida e me libertou da lei do pecado e da morte, da condenação, e me pôs a vida. Então Deus salva e me mantém salvo. Me libertou do império das trevas. Então o salvo agora não tem medo de demônio, presta atenção. Ele não está com medo de diabo, de demônio, de macumba, de superstição. Essas coisas na cabeça dos evangélicos que deixam eles para trás, depressivo. Ele não está com medo de mais nada disso. Ele sabe que Deus salvou, mantém ele salvo e vai libertar ele. Deus não pode te libertar do império das trevas e te entregar de novo para o império das trevas. Senão Ele não é Deus. Uma vez liberto do império das trevas, para sempre é liberto do império das trevas. Deus não pode te entregar de novo. Deus te salvou e o diabo vai te retalhar. Deus te salvou e o diabo vem te perturbar. Deus constrói na tua vida e o diabo vem destruir. Então, essa salvação não existe, mas não é assim. Mas na cabeça da maior parte do povo de Deus é assim. Então, Deus me salvou e sabe que eu sou incapaz de me manter salvo. Então, Ele é meu Pai, Ele me salvou e Ele tem que manter o que Ele me deu de graça. Ele vai me manter salvo. Me libertou do império das trevas. Ele vai me conduzindo até a eternidade. Eu vou ter que aprender muita coisa aqui na terra, sofrer um pouquinho algumas coisas, ter umas lutas aqui, um problema aqui para me aperfeiçoar, para mim saber enfrentar as coisas pela fé, ter coragem. Se faltar alguma coisa, não fica, ai meu Deus, socorro. Não, está faltando, eu estou na fé, estou salvo. Aconteceu um problema, bateu o carro, eu estou salvo, eu estou na fé. Entende? Nada do que acontecer nesse mundo vai me tirar o capacete da salvação. Nada. Não é porque uma coisa aconteceu de errado que Deus me abandonou. Eu estou no mundo, vai acontecer. Ficou doente, mas você está num corpo de carne sujeito a doença. Como não vai ficar doente? Esse negócio que você nunca fica doente porque é crente é mentiroso. Toma remédio se precisar, vai no médico se precisar. Porque esse negócio, não, Jesus é meu médico, médico dos médicos, e não vai no médico, vai ficar doente, vai morrer. Vai morrer. Vai desprezar aquilo que Deus deu, os médicos. Então, nós somos salvos. Quem tem a mente, cabeça feita com isso. Não vou perder a salvação, o diabo não tem vez na minha vida, eu sou salvo, liberto do império das trevas, é o capacete da salvação. É indestrutível a tua fé. Entende? A cabeça, não tenho mais medo de perder a salvação, nem se passa isso na minha cabeça. Dentro de você vai criando uma convicção tão grande, uma força tão grande, uma fé gostosa de crer. Sabe o que é? Não é gostoso crer em Deus? Agora é crer com entendimento, com a verdade. Está maduro por dentro, está firme. Eu acordo com alegria, estou salvo, estou conhecendo o Evangelho. Como é bom ser crente. Não é bom? Eu não estou aprisionado mais em nada, eu estou feliz, gente. Mesmo numa luta terrível, eu estou feliz. O capacete da salvação. Então, quando a minha cabeça está feita, conheço a verdade. Sei que sou salvo. Sei que não sou salvo por obras. Eu não sou salvo por coisas que eu faço. Eu não tenho condições de me salvar. É Deus que me salva. Por isso que Ele é meu Salvador. Quando eu sei disso, minha mente está protegida de
toda a religiosidade enganosa, mentirosa dos falsos profetas, das ameaças, que você tem que pagar o preço, e se não pagar, você está devendo, Deus fez 50%, você tem que fazer 50%, e se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno, eu sou ladrão, se eu não for na igreja, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, eu falhei, aí teve vigília, eu não fui, eu não tomei a ceia, eu vou para o inferno. Tudo isso é medo, é doutrina do medo, de ameaça, de quem não sabe que é salvo, e é salvo e nunca vai perder a salvação. Está bem claro isso na sua mente? Então imagine Paulo, que conheceis, falando: tomai o capacete da salvação, conheça tudo sobre o que é ser salvo, amadureça o teu conhecimento nisso, seja forte no conhecimento disso, viva pela fé. O que é viver pela fé? Eu creio que fui salvo e nunca vou perder a salvação, liberto do império das trevas, sou salvo para sempre, e não adianta o mundo religioso vir dizer que não, vai ser rejeitado. Eu sei naquilo que eu acredito, eu estou vestido com um capacete da salvação. Tem essa convicção? Já brotou isso dentro do seu coração? Isso é a fé indestrutível. Recebe a palavra de hoje? Fala assim: amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, nós te adoramos nesta manhã maravilhosa, Senhor. E o desejo do nosso coração é que muitas pessoas recebam a palavra da graça de Deus e sejam iluminadas, assim alcance todos, onde essa simples voz chegar, esse arroz com feijão, essa pregação simples chegar, que o coração e a mente sejam despertados para a verdade do Evangelho, Senhor. Nós temos profunda convicção quando oramos que assim será, e por isso oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz...